Espero que estejam todos bem. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas virtuais, tá? Antes de começar essa nossa videoaula, eu gostaria de me desculpar com vocês, né, com relação aos pequenos probleminhas que nós tivemos ontem, né? Eu, na realidade, postei os vídeos antes de ontem, né, desde hoje é quinta, terça, desde terça-feira os vídeos estavam postados. Só que quando eu postei, né, geralmente eu posto os vídeos no YouTube, eu deixo lá no privado. Porque quando a gente compartilha o link, né, aquela pessoa que recebeu o link, teoricamente vai lá e abre. E eu não sei por que dessa vez isso não aconteceu. Mas aí, graças a Deus, vocês sinalizaram, né? Eu quero agradecer as pessoas que sinalizaram. E a gente conseguiu resolver rapidinho esse problema, porque foi só ir lá no YouTube, tirar do privado, colocar como público e todo mundo conseguiu acessar, né? Sem nenhum problema. Também teve as questões do suplementar, que eu me equivoquei, realmente coloquei as páginas erradas que são da disciplina de ciências, mas como nós estamos, né? E nós não terminamos ainda. Estamos estudando o capítulo 3, o módulo de ciências, então algumas pessoas, inclusive, né, fizeram os exercícios do capítulo 3 lá na atividade suplementar. Excelente, certíssimos, inclusive falaram, professora, estava lá na página 70 e 71, que era história, mas como a gente estava estudando tal assunto do capítulo 3, eu fiz do capítulo 3. Certíssimo. Fez a coisa super certa. Mas isso aí também a gente conseguiu resolver rapidinho, né? Sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema para nenhum de vocês, graças a Deus. Então, como eu estava falando, hoje nós vamos continuar o capítulo 3 e encerrar hoje também esse capítulo. Então, vamos aqui abrir o nosso slide, né? Rapidinho, e a gente vai falar a respeito de outras influências do Sol nos seres vivos. Claro que o tempo todo a gente está falando de Sol nesse capítulo, né? Porque o capítulo realmente fala dessa importância do Sol para a origem da vida na Terra, para a manutenção da vida na Terra. E um dos processos que nós estudamos, que é diretamente influenciado pelo Sol, é o processo de fotossíntese. Só que existem outros processos tão importantes quanto que também sofrem a influência da luz solar. Afinal de contas, né, o Sol é essencial para a vida na Terra e para a vida de todos os seres vivos. Como nós vimos, além de fonte de energia, ele também serve, né, para a síntese de moléculas orgânicas. Mas que outros fatores são influenciados por ele? Que outros fatores são influenciados pelo Sol? Aqui a gente tem uma imagem, né? Parece que está meio torta. E, professora, a imagem que a senhora colocou, as plantinhas estão meio tortas. Na realidade, as plantinhas elas estão nascendo desse jeito, né? Elas realmente estão com esse crescimento desigual. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visualizar esse fenômeno. Isso daí, gente, que vocês estão vendo, nesse crescimento desigual das plantinhas, tem um objetivo. Elas estão crescendo na direção da luz do Sol. Elas estão crescendo dessa forma porque elas estão procurando a luz do Sol para realizar a fotossíntese. E esse fenômeno, ele tem um nome, é o fototropismo. Então, o fototropismo nada mais é do que o movimento da planta em direção ao Sol. Esse movimento tem uma justificativa, né? São hormônios que regem tudo isso aí. Claro que hormônios esses que são estimulados pela ação do Sol. Então, esse movimento ocorre porque o lado que não recebe luz solar, né, ele vai crescer mais rápido do que o lado iluminado. E esse crescimento desigual leva a essa inclinação do caule em direção aos raios solares, com o objetivo de otimizar a fotossíntese. Então, o que acontece? A luz solar ela vai ativar esse crescimento desigual do caule ao estimular esses hormônios vegetais que eu falei para vocês, né? Que não cabe aqui a gente falar a respeito deles, né? Agora a gente não vai estar levando em consideração que hormônios são esses. É necessário que vocês saibam que existe esse crescimento desigual, que é regido, que é estimulado, influenciado pelo Sol. E esse fenômeno, né, esse processo, ele é chamado de fototropismo, que é o movimento que a planta faz em direção ao Sol. Fóton, luz. E aqui, crescimento. Além do fototropismo, né, existem outras coisas, outros fenômenos que são regidos pela luz solar. O Sol ele também atua no nosso relógio biológico, ou melhor, no relógio biológico de diversos animais, né, inclusive regulando o processo de sono.
Esse relógio biológico nada mais é do que um mecanismo que é regido pela sequência de horas do dia e que está presente em todos os seres vivos, regulando todas as atividades desse organismo. Tanto é que quando a gente estuda biologia, né, zoologia, a gente estuda aqueles animais que têm hábitos diurnos e estuda também aqueles animais que têm hábitos noturnos. O que é isso? Os animais de hábitos diurnos, né, o próprio nome já sugere o significado. São aqueles animais que são ativos durante o dia, ou seja, que caçam, que se alimentam, que se reproduzem, né, que ficam expostos durante o dia e que durante a noite eles se recolhem. Já os animais de hábitos noturnos, eles fazem o contrário. Né? Durante o dia eles se escondem, eles estão menos ativos e durante a noite, tá, é que eles saem para caçar, para se reproduzir. Tudo isso regido pelo que a gente chama, né, de ciclo biológico ou simplesmente o nosso ritmo circadiano, que é a mesma coisa de relógio biológico. Para a gente, isso também é muito importante, essa luz solar influenciando o nosso metabolismo. Principalmente isso aqui, ó, gente, o sono. O sol, ele age, né, a luz solar, ele age diretamente aí nesse nosso processo de sono. Ao escurecer, tem uma estrutura situada no nosso cérebro, tá? Que é uma glândula, ela começa a produzir um determinado hormônio na corrente sanguínea, a liberar esse hormônio na corrente sanguínea. Na verdade, esse hormônio ele começa a ser liberado ao entardecer, ou seja, quando vai escurecendo, quando vai ficando de tardinha, esse hormônio ele começa a ser produzido por essa glândula, né? E é liberado na corrente sanguínea. Esse hormônio, como eu já disse a vocês, ele é chamado de melatonina. E ele é o hormônio responsável por induzir o sono. Durante a madrugada, a concentração desse hormônio ele começa a diminuir e vai permanecendo bem menor durante a manhã e a tarde. Quando começa a escurecer, essa concentração vai aumentando na corrente sanguínea. Por que ele vai permanecendo bem menor durante a manhã? Cerca de 10 vezes menos. Essa taxa desse hormônio diminui. Para que quando vai amanhecendo, né, ele já vai diminuindo na nossa corrente sanguínea, quando o dia vai clareando, amanhecendo. Tudo isso para que você possa acordar, ficar esperto durante o dia. E essa produção volta a acontecer no anoitecer, quando vai escurecendo. Isso é muito importante porque isso contribui para que você tenha uma qualidade de sono. Então, essa produção de melatonina no período certo, na quantidade certa, colabora para que você tenha uma boa noite de sono e, consequentemente, no outro dia você possa realizar todas as suas funções sem nenhum prejuízo. Só que existem algumas coisas que podem influenciar na produção dessa melatonina. Já que a gente está falando de melatonina, é pertinente a gente falar disso daqui. O celular, os smartphones, né, eles influenciam nessa produção de melatonina. A luz emitida pela tela do smartphone, ela prejudica seu sono, sim. Né? A gente sabe que hoje em dia, principalmente em época de isolamento social, de quarentena, né, de repente você pensa, poxa, professor, o que é que tem? Não tem aula, então eu posso ficar no celular até tarde e acordar no outro dia a hora que eu quiser. Mas você tem que pensar que tudo é ritmo, né? Tudo você vai fazendo ao longo de sua vida e isso vai se acumulando. Então a gente precisa ter uma boa qualidade de sono. É muito importante, não só para que eu permaneça ativa no outro dia. Vocês sabem que essa faixa etária que vocês estão na fase de crescimento. E o crescimento ósseo, né, ele também é estimulado por hormônios. E esses hormônios, o pico de produção desse hormônio, ele acontece durante o sono. Só que é naquela fase do sono em que você está mais relaxado. Ou seja, quando você tem uma boa qualidade de sono. A gente sabe que dormir com o smartphone pode ser ruim para a saúde. Muita gente acha que é por conta da radiação. A radiação também é prejudicial, mas tem algo muito mais simples que a gente às vezes não percebe, que é prejudicial também, que é essa luz. Desculpa. O ser humano a gente já viu, né? Ele é marcado por esse relógio biológico, que é um reloginho interno. E esse relógio interno, ele é controlado pela luz e por outros estímulos.
Esse relógio biológico, como eu falei para vocês, ele é conhecido também como ritmo circadiano. É ele que faz, né, com que você se sinta mais cansado em determinadas horas do dia. Esse ritmo circadiano, ele é controlado por muitos fatores, sendo que o mais importante deles é a luz. Por quê? Eu falei para vocês que a luz controla essa produção de melatonina e que a melatonina é o hormônio que regula o sono. Esse hormônio ele começa a ser produzido no entardecer, né, lá na glândula que eu falei para vocês, não falei o nome, mas essa glândula, ela chama glândula pineal, não tem no módulo, tá? Mas só para que vocês tenham conhecimento. E é a glândula pineal que ao entardecer vai produzindo a melatonina para induzir seu sono. A luz azul aqui, que é liberada, né, pelos smartphones, ela é associada na natureza como céu diurno. Essa luz azul, ela que inibe a produção de melatonina. Quanto maior a intensidade dessa luz azul, produzida por essas telas aqui, ó, mais se interrompe o seu ciclo circadiano, o seu ciclo de sono. E com a suspensão ou com a baixa produção de melatonina, o seu sono ele vai ser prejudicado. Então você vai ter uma péssima qualidade de sono. Claro que você vai pegar no sono, né? Mais cedo ou mais tarde, o sono vem, porque você fica cansado, você fica com a vista cansada e você vai adormecer. Só que não é um sono que vai te relaxar totalmente. Porque para esse sono, nesse estado de relaxamento, necessário para dormir de forma adequada, é algo que leva em torno de 45 minutos. 45 minutos depois que a escuridão chega. Então, se você demora muito tempo a dormir, você tem que esperar ainda 45 minutos, né, quando está tudo escuro, para que essa melatonina atinja um nível ideal na sua corrente sanguínea, para que você tenha esse sono com qualidade, com relaxamento. Ou seja, se você realmente quer ter uma vida mais saudável, um cérebro mais descansado, uma noite mais tranquila, é recomendado que você realmente, o ideal seria você não utilizar o smartphone quando for para a cama, mas se não tem outro jeito, né? Se você já está num nível que não aguenta fazer isso, o ideal é que você use no máximo até 9, estourando 10 horas da noite. E depois você desliga seu ou seu celular. Agora não sai o smartphone de jeito nenhum. Você desliga o seu celular e vai dormir. Ah, eu vou desligar o celular, mas eu vou ligar a televisão para assistir minha série, já que eu não posso usar celular, eu vou assistir televisão. A televisão também, a claridade da televisão, gente, tudo é claridade. Então, tudo vai interferir aí no seu ciclo circadiano. O ideal mesmo é que você tenha essa escuridão, tá? Para que você relaxe, para que a melatonina faça o efeito que ela tem que fazer e que você tenha uma boa qualidade de sono, ok? Bem, deixa eu sair aqui dessa tela. Isso ainda não acabou, tá, gente? A gente ainda tem uma outra videoaula que vocês vão assistir logo mais, ainda relacionada ao capítulo 3, tá? Depois da videoaula relacionada ao capítulo 3, vocês vão assistir também um videozinho que está lá postado, mas no final da videoaula 2 eu explico que vídeo é esse, porque na próxima videoaula a gente vai falar a respeito do sol para a saúde humana, né? A gente vai falar sobre vitamina D. A vitamina D que está sendo tão discutida, né, em tempos de Covid-19, né, de coronavírus. Será que a vitamina D realmente ela tem alguma eficácia no combate ao coronavírus? A gente vai ver aí a importância da vitamina D para o nosso sistema imunológico, mas também para várias outras funções desempenhadas pelo nosso organismo, ok? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.